paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente da Escola Bíblica. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que também é professora na Escola Bíblica. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, e a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando pelo podcast EBD em Síntese. Nós estamos aqui hoje para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua sala de aula, da classe de jovens, lição de número 10, que tem por título Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. Os objetivos da nossa lição são aprender o conceito de arrependimento e sua importância para receber a salvação, explicar salvação e fé salvífica e esclarecer que a cooperação humana no processo da salvação não é mérito. É lição maravilhosa, né? E neste momento eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica, a sua dinâmica de hoje. Amém. Irmã Ingrid, eu trago uma dinâmica com o título A Alegria de Receber o Perdão de Deus. E o objetivo dessa dinâmica é justamente tratar a questão sobre o pecado e arrependimento. E o material que o professor ele vai precisar é apenas de papel, caneta e um pedaço de pano ou uma venda, algo que ele possa estar vendando o aluno, né? E aí, para o desenvolvimento dessa dinâmica, o professor ele vai escrever na folha de papel a seguinte frase: é proibido ficar em pé enquanto todos estão sentados. Só que ele não vai permitir que ninguém veja essa frase antes da dinâmica iniciar, certo? E aí ele vai pedir que todos os alunos fiquem sentados e ele vai escolher uma pessoa para participar dessa dinâmica. E aí ele vai vendar os olhos desse aluno e vai se sentar. O professor ele vai se sentar. E aí ele vai mostrar a frase, depois que o aluno tiver vendado, ele vai mostrar essa frase para todas as pessoas que estão presentes na sala de aula. E aí as pessoas vão ler essa frase, mas não vão falar em voz alta, para que a pessoa que está vendada não ouça o que está escrito nesse papel, né? A frase que está escrito no papel. E aí depois o professor ele vai começar a perguntar ao aluno que está vendado, que ele vai estar de pé no momento, né? Se ele está fazendo algo que é proibido naquele momento. E aí, naturalmente, a pessoa que está vendada vai dizer que não, porque ele não vai ter visto a frase que está escrita no papel. E aí o professor ele vai insistir, perguntando várias vezes se aquele aluno está fazendo alguma coisa que é proibida naquele momento. E o aluno ele vai certamente insistir dizendo que não. E aí o professor ele vai retirar a venda deste aluno e vai mostrar a frase a ele. E aí, depois que o aluno ver a frase, o professor vai perguntar a ele, já que agora você sabe que está fazendo algo proibido, o que você vai fazer? Então, certamente o aluno vai sentar, porque a frase é proibido ficar em pé enquanto todos estão sentados. E aí o aluno vai ver que só ele vai estar de pé, então automaticamente ele vai se sentar. E aí, para a aplicação, e trazendo também para o tema da lição, o professor ele vai dizer que quando nós cobrimos os olhos da pessoa, está representando todos que cometem pecados, mas não tem o conhecimento de que está pecando, né? Então, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento da palavra de Deus, reconhece os seus pecados, ele precisa tomar uma decisão, né? Ou ele vai continuar vivendo a vida de pecado, ou ele vai se arrepender e deixar de pecar. Então, o ato de a pessoa ter se sentado após ler a frase vai estar representando nessa dinâmica o ato de arrependimento. Então, essa é a dica que eu trago essa semana. Perfeito, irmã Ana Célia. Ótima dica, né? Ótima dinâmica. Muito obrigada por contribuir conosco aqui no EVD Amém. Síntese Podcast.
Eu também trouxe uma dinâmica, né, baseada na lição, arrependimento e a fé como respostas humanas. E o objetivo da dinâmica, eu coloquei aqui, né, que é levar os jovens a entender que o arrependimento não é culpa momentânea, né? E fé não é apenas acreditar que Deus existe. Ambos exigem posicionamento público e mudança, né, mudança prática, uma mudança na vida, né? E aí a dinâmica principal você vai colocar como decisão ou desculpa, né? Você vai precisar de três cadeiras e três placas. Cada placa, um papelzinho, né? Você pode imprimir, professor, vai estar escrito aí. Eu continuo assim, eu quase mudo e eu decido mudar. Então, essa vai ser as três placas, as três frases, né? Eu continuo assim, eu quase mudo e eu decido mudar. E aí você vai colocar as cadeiras na frente da sala, ou pode até fazer um círculo e colocar as cadeiras de frente para os outros alunos. E aí o passo um é justamente você estimular, né? Perguntar. Quantas vezes você já disse, eu sei que preciso mudar, né? O que normalmente te impede dessa mudança? E aí você vai explicar, né, que lá em Marcos, por exemplo, no livro de Marcos 1,15, Jesus não deu sugestão, ele deu uma ordem. Arrependei-vos e crede, né? Ele não sugeriu, ele ordenou, né, o arrependimento naquele momento. E aí você vai colocar para os jovens que o arrependimento, ele é decisão. Não é um discurso, né? Não é eu me arrependo, é você decidir se arrepender e mudar. E aí, para você levar eles a participarem mais, você vai ler situações comuns da juventude, né? Por exemplo, os jovens que podem estar levando aí uma vida dupla, né? Entre igreja e redes sociais, né? Pecados secretos, pode ser outra situação. Falta de compromisso espiritual, priorizar tudo, menos priorizar o reino. Então, situações aí que podem, estar acontecendo, né? E aí, após cada situação, você vai pedir que um voluntário sente na cadeira que representa a sua realidade naquele momento. Então, esse momento não é de exposição, é de reflexão. Então, se tiver ali no momento algum jovem que está passando por uma situação, né, por exemplo, de um pouco menos de comprometimento na obra, e ele quiser ali naquele momento, né, trazer isso para a reflexão do grupo, vai ser bem, bem importante. E aí você vai refletir junto com eles, né? O que mantém alguém na cadeira do eu quase mudo, né? O que que faz alguém ficar nessa posição? E o que diferencia sentir culpa de se arrepender? Então você vai a todo momento aí estimulando eles, né? Explicando que arrependimento é mudança de mente, né? Mudança de mente, mudança de direção. E também você pode, professor, nesse momento, levar eles para essa reflexão, né? Você está em qual cadeira? Né? Em qual cadeira você se coloca hoje? No eu quase mudo, né? Ou você se coloca nas outras posições? Então, aí você vai levar eles numa pequena reflexão com essa pequena dinâmica, tá certo? Então, essa é a minha dica de hoje, né? Uma dinâmica mais simples, mas que vai levar bastante reflexão para os jovens. E nós já gostaríamos de agradecer a você, professor, que nos acompanha. Continue nos acompanhando aqui no podcast. A paz do Senhor Jesus e uma excelente aula.